Olá! Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje nós estamos aqui para conversar sobre um livro muito bom da Vida Editorial. Um livrinho bem pequenininho, com 4 textos, exatamente. Nós temos aqui Tratado da Economia Doméstica, Como Administrar a Família de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, com um artigo sobre a administração econômica ou economia da família, textos do Chesterton e do Gustavo Corsão. Do Chesterton é O que há de errado com o mundo, um artigo do que há de errado com o mundo, e do Corsão um artigo chamado Casa, do 3 alqueires de uma vaca. São todos livros que vão estar indicados aqui embaixo para compra na Amazon, e se você comprar me ajuda muito pelo link, e se você se tornar membro também me ajuda bastante. Então já deixa o seu like, já se inscreve se você chegou aqui nesse canal do nada, né? Não deixe de se inscrever, é de graça e me ajuda muito, tá bom? Então vamos lá para os meus destaques dessa leitura, que foi uma leitura que eu fiz muito rápida e não sei porque que eu não tinha gravado ainda, mas vamos lá. Olha, eu estou terminando de ler O Admirável Mundo Novo. E, gente, não tem livros mais contrastantes do que esse, tá? Se você pega aqui tudo que está escrito no livro do Aristóteles, né, nos textos aqui, você vai ver o quanto é diferente. Do início, né, os 3 primeiros capítulos do Admirável Mundo Novo é uma catástrofe contra a família, contra a maternidade, a paternidade, a moral, a religião. É assim um absurdo. E eu vou falar mais sobre isso quando eu fizer, né, a resenha do Admirável Mundo Novo. Mas o que acontece, né? Sistematicamente, o Admirável Mundo Novo só pode existir porque não existe família, né? Porque não existe moral, porque o Estado vai controlar tudo isso, eliminando esses vínculos. Enquanto o texto de Aristóteles é exatamente a consagração desses vínculos, que acontece de forma muito parecida, é impressionante com as coincidências, né, entre o pensamento de Aristóteles com o cristianismo. E o interessante é que feministas, né, e marxistas costumam culpar o cristianismo pelo patriarcado, né, culpar o patriarcado pela estrutura familiar. E o que Aristóteles vai falar, assim, bem resumidamente, é de que tudo isso é muito natural. Tanto que a própria sociedade só existe, né, por conta da casa. É muito interessante isso. E a sociedade de Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, ela é de tal forma diferente que ela elimina a casa, ela elimina o nascimento de crianças pelo relacionamento de um casal que tenha qualquer tipo de vínculo. Então, nem o vínculo da criança existe mais. Como eu estava dizendo, Aristóteles vai definir a cidade, né, como um conjunto de casas. A polis é um conjunto de lares. E a polis existe exatamente para manutenção dessa casa. Então a política, a cidade, a economia, né, tudo isso é para que a própria família exista, né? E ele diz o seguinte: se a polis não ajuda na existência da família, ela nem precisa existir. E isso vai coincidir com o texto que eles colocaram no livro também, do Corsão. E eu queria ler esse trecho do Corsão para vocês, que eu achei muito bonito, ó. Ele diz o seguinte: a atmosfera respirável de uma cidade é essa espécie de amizade, que é semelhante à profunda amizade dos amigos de infância e ao mais profundo amor que une as pessoas da família. A casa de família é, pois, um viveiro de amizade. É o lugar onde se elabora o fermento que o homem leva e espalha pela cidade, tornando-a habitável. E o que tem no Admirável Mundo Novo? Olha só, a sociedade do Admirável Mundo Novo
não é baseada na amizade, na cooperação. Ela é baseada na estabilidade. Tanto que o lar vai ser chamado de uma opressão que foi eliminada graças ao Ford, que é o deus aqui, do Admirável Mundo Novo, é Ford, foi eliminado. Ele diz o seguinte: estabilidade. Não há civilização sem estabilidade social. E não há estabilidade social sem estabilidade individual. E ele vai dizer que se uma mulher e um homem têm tanto amor por um filho, têm tanto carinho pela família e tantas proibições e limites, esse homem vai explodir. E esse homem vai explodir na sociedade. Então, em vez deles melhorarem e cuidarem da família, eles eliminam a família completamente, dando ao homem tudo o que ele quer para ser feliz sem esses vínculos. Esses são livros realmente muito contrastantes. Ao tratar dos deveres do homem e da mulher, sim, Aristóteles vai falar de deveres de homens e de mulher, ele diz, que eles são naturais. Eles vêm da própria natureza do homem e da mulher. Olha que coisa, Não matou aí um pouco de feminista, Lembraremos o que já dissemos em outro lugar, que a natureza exige aqui o que vemos para qualquer animal. O homem precisa absolutamente da mulher e vice-versa. Sua associação é, portanto, necessária. Então, para que existam mais homens e mais mulheres, é preciso que homens e mulheres se juntem. É óbvio, Então, Aristóteles já vai partir daí de que essa união, ela é natural. Gente, vocês lembram da superstição do divórcio? Tem, resenha aqui no canal, vou deixar indicado aqui embaixo o vídeo e o link para a compra do livro. E é simplesmente isso mesmo, sabe? O voto do casamento, ele é natural. Por quê? Porque essa é a união mais natural que existe, tá? Tanto que até mesmo em Admirável Mundo Novo, as pessoas não são estéreis, as pessoas não são assexuadas, as pessoas são altamente sexuadas, porque se mantém assim o vínculo natural do homem e da mulher, mas não se mantém o vínculo familiar, só o sexual. Então aqui, por que isso? Porque as crianças são produzidas em laboratório, então não precisa mais do vínculo familiar, A divindade atribuiu antecipadamente ao marido e à esposa o papel que é apropriado para cada um em sua comunidade. Dá até medo de ler, essas coisas aqui no YouTube. E ele, a partir daqui, vai falar sobre a questão das habilidades internas e das habilidades externas. A mulher mais fraca não é dada a aventuras, então ela fica na manutenção do que o homem conquista dentro do lar. E o homem, dado a aventuras e com pouca delicadeza, vai atrás de construir um mundo exterior, onde a família vai ser sustentada. Os conselhos sobre os deveres da esposa não se diferem muito da Bíblia, tá? Eu destaquei aqui: evitar conversas com mulheres desocupadas. Achei isso interessante porque nós temos isso nas escrituras, que nós devemos evitar as conversas frívolas, Controlar o gasto com dinheiro com o controle do marido, ser, no caso, submissa ao controle do marido, ou seja, à liderança do marido. Não se preocupar com o luxo de adornos e levar uma vida honrada. Vai falar lá da mulher, que a mulher não deve se preocupar com as tranças, com o ouro, com as joias, mas em ser uma mulher honrada. Deve dominar as queixas, fala da mulher rixosa, que é melhor morar no deserto do que morar com a mulher que reclama. Uma coisa interessante é que Aristóteles vai dizer que a mulher não é obrigada a fazer nada que seja mal ou indigno, e que a mulher deve levar em consideração que é muito mais honroso se mostrar, com mais valor, suportando a adversidade, do que viver a vida toda ao lado de um esposo bem-sucedido. Isso aqui, gente, já beira a santidade, tá? Porque realmente nós mostramos muito mais virtudes na dificuldade do que na felicidade. Eu achei isso realmente muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: porque só uma alma grande e nobre pode viver no meio de tribulações e injúrias, sem cometer ela mesma nenhuma coisa má.
O Benjamin tá injuriado com bichinho de luz. Veio aqui me dizer que a casa está cheia de bichinhos de luz. Vamos voltar aqui. E assim, ainda que rogue para que o seu esposo se veja longe da adversidade, contudo, se vier a perturbação, é conveniente que a esposa considere que naquelas circunstâncias uma boa mulher conquista os mais altos louvores. Isso aqui é lindo demais, gente. Realmente, né? Então, assim, se o seu marido faz... Claro, a mulher não precisa se submeter à violência, pelo amor de Deus, nós estamos falando disso. Mas se o homem, né, passa por algum tipo de dificuldade, algum tipo de intempérie, de tempestade emocional, qualquer coisa assim, essa mulher sabe que ela deve passar por isso sem ela mesma fazer qualquer mal, né? Ela não deve ser mais um mal na vida do casal, e sim conquistar altos louvores pelas suas virtudes no momento de dificuldade. E gente, isso aqui é cristianismo, isso aqui, entendeu? Só que foi escrito por Aristóteles, tá bom? Os conselhos sobre os deveres do esposo também não se diferem. Olha só, a honra do homem é a família. O homem deve cultivar a sua esposa para o crescimento saudável da família, ou seja, ele deve honrar a esposa, se preocupar com a educação dela. Muito interessante. O homem não deve trair a sua esposa para não desonrar a família inteira. O homem deve tratar a mulher com modéstia e temor. Ele diz que entre marido e mulher deve haver amor e temor. E eles devem ser modestos, né? Não devem ser promíscuos dentro do casamento. E aí a gente vê, né, outro conselho muito interessante. Deve ser leal e devotado, assim como a esposa deve ser leal e devotada. Na conclusão do artigo Casa do Corção, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas que não gostam de ficar em casa, que não têm uma casa, que chegam em casa e logo saem, que não são homens livres, mas são escravos, tá? E nesse caso aqui não é só casa, né, paredes, é a família. Se ele não gosta de ficar em casa, ele é um homem escravo, né? E é importante que isso você vai ver no livro do Admirável Mundo Novo. As pessoas têm quase que uma obrigação de serem promíscuas e elas não ficam em casa, gente. Tem até um momento aqui que o Bernard, quem já leu o livro vai saber do que eu tô falando, que é o personagem que é meio deslocado. Ele quer ficar sozinho com a mulher que ele gosta, mas ele não consegue, porque ela quer ficar no meio da multidão. Muito interessante. No artigo do Chesterton, ele vai tratar sobre a fragmentação e especialidade do homem e a universalidade da mulher. É muito legal. Só é difícil você pescar, né, a linha de raciocínio dele, mas isso a gente já está acostumado, né? Ele levanta o ponto crucial da necessidade de que o lar tenha alguém que haja num plano mais amplo, no caso, a mulher. Daí a expressão fantástica, né, que ele fala, que da pessoa que não dá o melhor de si, mas se dá por inteiro. E ele vai dizer que a mulher dentro de casa, ela não tem um ofício, ela tem 20 hobbies. E realmente, né, ó, nós temos o hobby de lavar a roupa, de aprender a alvejar roupas brancas, nós temos o hobby de organização, nós temos o hobby de educar as crianças, de ensinar cada detalhe do mundo para a criança, às vezes para várias. Nós temos o hobby da cozinha, nós temos o hobby da maquiagem, nós temos o hobby de tudo que você pensar. Você vai escutar muita gente falando, né? Mas isso é muito chato. Isso é muito extenuante. O trabalho da mulher não tem valor no interior da casa. Trivial e monótono. Gente, quer mais monótono do que assinar papéis o dia inteiro. Você quer mais monótono do que capinar vários quintais o dia inteiro, tirar leites de vaca. Mais monótono do que pegar lixo na rua, de que cuidar do esgoto. Você acha mesmo que qualquer outro trabalho tenha diversidade do trabalho da mulher? O homem, gente, ele é um especialista. Ele sai de casa para ser uma coisa só. Ele sai de casa para cumprir 8 horas de trabalho de um trabalho só. Agora, a mulher não. Da hora que ela levanta, a hora que ela deita, ela consegue fazer várias coisas. Eu posso enumerar tudo que eu sei fazer, né? Tudo que eu sei de fazer de comida, tudo que eu entendo de doença, tudo que eu entendo de educação infantil,
tudo que eu entendo de YouTube, tudo que eu entendo de leitura, tudo que eu entendo de maquiagem, tudo que eu... Gente, é tanta coisa que a gente consegue entender e fazer que nós conseguimos ser universais. Nós conseguimos ser nós em todas as atividades que a gente faz. A gente só não consegue dar o melhor. Eu não consigo ser a melhor cozinheira, porque eu não tenho tempo para ser a melhor cozinheira. Mas eu sei cozinhar. Eu não tenho tempo para ser a melhor faxineira, porque eu tenho outras coisas para fazer, tá? Eu não sou a melhor leitora, não sou a melhor youtuber, mas eu consigo fazer. E o homem não, o homem ele se especializa, ele se fragmenta, né? E quando ele volta para casa, é que ele consegue, né, se sentir universal. É aí que ele consegue ser ele mesmo. Por isso, a mulher deve pensar muito no momento que o homem volta para casa, tá? E ele vai falar, claro, né, daquela questão de você, da mãe ser a educadora dos filhos, né? Então, a mãe educa o filho para tudo, gente. A gente ensina como fazer xixi, como fazer cocô, como comer, como sentar à mesa, como receber uma visita, como usar o copo d'água. Nós ensinamos as crianças como vestir uma cueca, como tirar uma blusa, né? Nós ensinamos como pintar, nós ensinamos como escrever o nome, nós ensinamos a contar, nós ensinamos... Gente, nós ensinamos tudo para criança. E aí você vai ser professora e você vai ensinar uma coisa, uma matéria, para 20 crianças que não são suas. Especialidade, né? Então a mulher, ela acha mais engrandecedor deixar o seu filho com outras mulheres para cuidar do filho de outras mulheres, enquanto ela poderia cuidar dos seus próprios filhos, sendo a principal educadora deles. Não entendo. Tudo isso, gente, eu mesclei um monte de coisa aqui. E eu não vou falar de São Tomás de Aquino. Vocês perceberam que eu fugi, né? Não me atrevo. Vamos lá. Isso aqui é Chesterton, tá? As mulheres modernas defendem seus escritórios com toda a fúria da domesticidade. Lutam pela escrivaninha e pela máquina de escrever como se pela lareira e pelo lar. E desenvolvem uma espécie de feroz postura de esposa na defesa dos interesses do invisível chefe da empresa. É por isso que fazem tão bem o trabalho do escritório, e é por isso que não devem fazê-lo. Aí você fala, o que ele quer dizer com isso, Bruna? Gente, eu tenho certeza que vocês vão alcançar. Tenho certeza que vocês vão entender. E se vocês não entenderem, vocês podem comprar o livro e ler, porque vocês vão pegar, vocês vão pescar. Olha, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa aqui dentro. É um livro muito pequeno, cheio de negócios, entendeu? Que eu achei o máximo. Então, uma leitura rápida, tranquila. Eu fiz num dia, menos de um dia, né? Eu fiz ali numa tarde a leitura desse livro. E eu achei fantástico ver Aristóteles, né, sendo repetido por Corsão, Santo Tomás e Chesterton. Só gente grande, tá? Então tá aqui embaixo a indicação de todos os livros, de todos os vídeos. Se eu esquecer, me cobrem, deixe seu comentário. Muito obrigada por ficar até o final. Então um abraço e até o próximo vídeo.